Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta tertúlia da Junqueira, organizada pela Cidadania 21, que é uma organização da Associação Momento 21. Também as boas-vindas a todos os que nos estão a acompanhar a partir de casa ou do trabalho, através das redes sociais. Hoje, nesta tertúlia, temos de novo aqui convidados de excelência e vamos aqui debater um tema que é a realidade e a sua percepção em 2021. Connosco temos a jornalista Helena Matos, muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui connosco hoje, e também ao arquiteto Henrique Pereira dos Santos, que está aqui connosco, muito obrigada também pela sua presença. Como é habitual, vamos ter aqui um período de conversa, de debate nesta tertúlia, depois iremos abrir aqui também as perguntas à plateia e, portanto, contamos depois no final com algumas dúvidas, algumas questões também para animarmos aqui ainda mais o debate. Aproveito para lembrar que a Associação Momento 21 é uma associação sem fins lucrativos e convido todos a visitar as nossas páginas na internet, as páginas da Cidadania 21, também do Farol 21 e da própria associação, e a darem o seu contributo, caso sintam, também a juntarem-se a nós e a apoiarem os nossos projetos com ideias ou com algum tipo de donativo, como sentiram. Vamos então arrancar aqui hoje com este debate. Começaria se calhar aqui pela Helena. Helena, este tema dava pano para mangas e bastante, porque a cada dia que passa parece que vivemos mesmo numa realidade paralela quase, não é? Sim, em primeiro lugar quero agradecer o convite, acho que é um prazer e para mim é também uma possibilidade de também falar com alguém com quem que leio sempre com muita atenção, que é o Henrique Pereira dos Santos, e eu creio que nós estamos talvez a viver, em termos de informação, e essa é a parte que talvez, da qual eu talvez saiba um pouco, e neste momento aquilo que sabia também deixei de saber, porque não pensei assistir a este tipo de informação. Se me perguntassem há 20 anos se eu achava que ia assistir a uma cobertura de uma situação grave, que foi do ponto de vista sanitário, como aquela que tivemos, eu diria que não, que isso não era possível, de modo algum, não é? Não foi isso que aconteceu, e uma das grandes perplexidades que eu tenho neste momento é, se quisermos, em relação a um jornalismo militante, a um jornalismo que, e isso parece-me ser particularmente grave, que é... nós vemos na chamada imprensa de referência características que estávamos e que geralmente referimos quando queremos criticar o chamado jornalismo tabloide, por exemplo. Quando nós achamos, ou um editor deixa passar uma coisa no título como juiz negacionista, quer dizer que amanhã nós, para referirmos a um outro juiz, poderemos ter o juiz amigo dos arguidos, ou o juiz que os deixa todos ir embora. Portanto, há aqui que um tabloide, e aí estou mesmo a pensar quase no sentido britânico do termo, usasse essas expressões nos seus títulos, não me espantaria. Agora, o que me parece assaz complicado é encontrar este tipo de recurso para fazer um título que permite fulanizar numa pessoa um determinado comportamento ou um determinado padrão. Amanhã nós podemos ter, então, o juiz que é amigo dos narcotraficantes, porque os deixa ir todos embora, ou que é amigo dos corruptos, quer dizer, portanto, temos de perceber isto em termos do que está a acontecer em matéria de jornalismo, parece-me ser uma coisa altamente preocupante. A mesma coisa, quase que dar o tratamento soviético de dissidência a quem pensa de outro modo. Os jornais, as rádios, eu mexo melhor na imprensa escrita, mas sempre se pautaram por ouvir pessoas que muitas vezes nas redações a linguagem não é nada politicamente correta como calculam. Chamam-me maluquinhos, taradinhos, o que se quiser, mas quando as pessoas são ouvidas, são tratadas com respeito e não são apresentadas como um bando de lunáticos, não é? Portanto, independentemente da posição que as pessoas têm sobre
as opiniões daquelas pessoas sobre coisas mais ou menos, assuntos mais ou menos correntes. Portanto, há aqui para já esta enorme perplexidade. Depois, outra coisa que me suscitou, e isto eu acho que condiciona completamente em termos de percepção da realidade, outra coisa que também me trouxe dúvidas, que é, se nós fizéssemos, colocássemos os repórteres nas urgências de hospital para fazer, por exemplo, as reportagens sobre os mortos por cancro, o que é que não seria? Nós temos de perceber que, segundo as estatísticas, eu trouxe aqui alguns números, não é? Nós estamos em 2020 foram diagnosticados com cancro 60.467 portugueses e 30.168 morreram por causa desta patologia. Portanto, se nós fizéssemos uma cobertura pessoal, emotiva, na cabeceira de cada uma destas pessoas, o que não seria. Ou então, por contraste, com um caso que é um flagelo da sociedade portuguesa, que é a sinistralidade rodoviária, que tem tido sempre, há décadas, um discurso, em termos da sua cobertura, altamente desculpabilizante. E, se quisermos, na lógica da questão das percepções, é quase que uma forma de minorar o problema. Nós temos de entender que nos anos 60 e 70, no qual Portugal travou um conflito armado em 3 cenários diferentes, a sinistralidade rodoviária era muito mais grave do que tudo que tinha a ver com os impactos das operações militares. E assim continuou, quer dizer, que são quase números de guerra civil, os da sinistralidade rodoviária, por exemplo, no ano 1975, 76. Estamos a falar de anos em que desapareciam famílias inteiras em acidentes rodoviários, porque as pessoas andavam às 6, às 7, às 8 dentro de um automóvel, não podia morrer uma família inteira. Isto acontece, aliás, há acidentes trágicos, por exemplo, em Val de Cavalos, morre uma família inteira, desaparecem todos. E acontece também muito com os imigrantes quando regressavam. Mas a linguagem, se formos ver, a linguagem, quando se fala de acidentes rodoviários, não são as pessoas que têm acidentes rodoviários, são as viaturas que chocam, não é? Nunca há quase que o fator humano é tirado dali para fora. Contudo, para que se perceba, eu trouxe dados de 2019, porque, como é óbvio, em 2020 a sinistralidade rodoviária não interessa para nada. Nós temos 2.168 feridos graves. E muitos destes 2.168 feridos graves são pessoas que ficam comprometidas na sua saúde para o resto da vida. 43.183 feridos ligeiros, estamos a falar de indicadores a 30 dias, mas, entretanto, nesse mesmo ano, 2019, morreram 626 pessoas em acidentes de automóvel, sendo certo que as mortes estão a descer, não é? E estou a falar, não estou a meter nestes números o ano de 2020, por todas as razões e mais algumas, é um ano anormal. Ou seja, a percepção que nós temos de um facto gravíssimo, como é a sinistralidade rodoviária, é acompanhado de uma linguagem completamente desresponsabilizante. Os automóveis, tanto quanto eu sei, porque as questões de condução autónoma, até aparecer a condução autónoma, todos os acidentes rodoviários serão mais ou menos responsabilidade de seres humanos. Contudo, nós conseguimos ler notícias e notícias em que praticamente está excluído o fator humano. Portanto, nós temos uma percepção quase de desenho animado, de carros que chocam com carros. Quando nós comparamos isto com o discurso, por exemplo, jornalístico que acompanhou a cobertura desta pandemia, nós percebemos que, quer dizer, a certa altura, eu só me lembrava quando era miúda e acompanhava os familiares à missa, havia um momento que eu achava que era assim uma coisa que era impressionante, que era aquele momento em que se dizia por minha culpa, por minha tão grande culpa, e eu, como todas as crianças, estava ali a ver um rol de culpas inimaginável, não é? As crianças têm sempre uma noção de culpa um pouco superior à dos adultos, imaginava coisas que eu tinha feito, que eram realmente por minha culpa, por minha tão grande culpa. Infelizmente, depois, quando crescemos, a questão da culpa fica um bocadinho diferente. E era quase isso, era esta sensação de que as coisas aconteciam porque nos portávamos bem ou porque nos portávamos mal. Havia uma
completa exclusão de outros fatores, que aliás o Henrique Pereira dos Santos falou bastante, como as questões da sazonalidade. Portanto, este outro paradoxo da percepção do nosso tempo é que se fala muito de ambiente e da importância do ambiente, mas nunca as pessoas estiveram tão longe e tão afastadas daquilo que é a influência do espaço em que estamos, e não se fazem às vezes algumas perguntas básicas de tudo isto, porque é que há sítios muitas vezes com populações similares, níveis de riqueza próximos, mas porque é que os números são serviços de saúde também mais ou menos aproximados na sua bondade ou na falta dela, ou na sua eficiência ou na falta dela, e depois os números são tão diferentes. Portanto, porque há fatores outros além da culpa, não é? Eu realmente nunca imaginei estas coisas ouvir as pessoas a falar do portámonos bem no Natal, quer dizer, não quer dizer, há aqui uma infantilização. Portanto, é um bocadinho, eu gostaria que isto fosse apenas a diferença que nós temos entre a sensação térmica e a temperatura. Nós podemos sentir mais frio, ou mais calor, ou menos calor, isso não corresponder exatamente à temperatura que está a acontecer, mas, ou que se está a registrar, mas parece-me que isto é muito, muito mais complicado, e sem me alongar muito mais, porque o Henrique terá, certamente nesta matéria, muito mais e aprofundado a dizer. Eu gostaria, até porque também é uma área que o Henrique domina muito bem, que é um excerto que eu tirei do Público, porque eu acho, em relação àquilo que aconteceu nesta pandemia, que a humanidade tem uma sensação de que está toda ligada, porventura, só que estando toda ligada está cada vez mais atomizada. E nessa sua atomização, nesse seu isolamento diante de cada um dos monitores com que andamos, nós construímos cenários que achamos globais, mas que são de catastrofismos, de apocalipses. E isto, para lá de que mostrou e provou como se podem domesticar populações de democracias e que se achavam livres, veio colocar-nos uma questão, e que é: quantos mais estados de exceção, emergência, catástrofe iremos nós viver? E digo isto porque eu creio que, e aí a próxima Conferência do Clima poderá vir a ser muito importante, e que é as questões, porventura, do clima vão agora surgir, se quisermos, com uma nova justificação para todo um grande conjunto de excepcionalidades. E eu retirei de um texto do Público, mas é a transcrição daquilo que uma senhora diz com testemunho. A senhora chama-se Stephanie Feltz, e ela diz: estava deitada na cama numa noite de julho a tentar assimilar a realidade de desastres climáticos que aconteciam em simultâneo por todo o mundo. De uma onda de calor esmagadora no Canadá, a incêndios florestais nos Estados Unidos da América e inundações na China, o rufar dos tambores desencadeou memórias de uma situação de que a sua família escapou por um triz, e depois isto tudo acaba com: o apocalipse está a chegar. Ou seja, eu não creio que se possa concluir que o apocalipse está a chegar, porque no mesmo dia tínhamos incêndios nos Estados Unidos, uma onda de calor no Canadá e inundações na China. Quer dizer, não há aqui nada que permita concluir rigorosamente nada. Contudo, isto sai num jornal de referência debaixo da tituleira Alterações Climáticas. Ou seja, nós estamos a apontar, a explicar uma razão e a acharmos que aquilo que, independentemente das alterações climáticas estarem a acontecer, estarem a registar-se, mas o que eu creio que é isso sobretudo que me preocupa é a transposição, que me parece que provavelmente vai acontecer, até porque quando apareceu esta questão toda da Covid, logo no início há muito esta ideia de que nós ofendemos o planeta, nós estamos aqui a pagar pelo desequilíbrio, que era na altura do pangolim, e porque os animais tinham saído lá do seu habitat. E, portanto, aquilo que eu acho que nós temos é, para lá de uma imprensa que se revelou prosélita e militante, temos povos que, pelos vistos, se mostraram disponíveis para viver em estado de exceção,
governos aos quais a legislação, invocando catástrofes e coisas terríveis, apocalipses que aí vêm, permitem justificar coisas várias, nomeadamente insanidades, no caso do ambiente, do ponto de vista fiscal, e, portanto, eu o que vejo é que a percepção distorcida da realidade nos pode fazer acordar, ou já nos está a fazer acordar, de uma real distorção da democracia. E, de facto, há aqui também essa esperança, pelo menos da minha parte, de que esta distorção da realidade também está a levar a muitos cidadãos, finalmente, a tentarem também fazer a sua parte e a contribuírem, a falarem, a expressarem. E para o arquiteto tenho aqui uma questão, que tem endereçado muito esta questão do tema da informação, e pegando naquilo que a Helena disse, os mídias, os jornalistas têm estado a ajudar os governos a construir aqui uma nova ideologia que vai permitir, de facto, um outro tipo de governança, uma governança já assente não em democracia, mas numa outra fórmula qualquer? Bem, eu não sei se estão a ajudar os governos, porque também os governos variam e os jornalistas variam, felizmente, mas é verdade que existe uma traição a valores do jornalismo que eram básicos. Eu lembro-me, até escrevi sobre isso, eu lembro-me de ter ouvido uma jornalista, e não era uma jornalista, quer dizer, não era uma estagiária que lá estava, é subdiretora do Observador, já não me lembro bem qual era o cara. A propósito da mera sugestão da Marta Temido, do Sr. Ministro da Saúde, dizendo que para avaliar o surto que tivemos em janeiro era preciso ter mais informação sobre a mortalidade e as razões da mortalidade, e falou no frio, enfim, teria sido melhor falar nas condições meteorológicas, porque não é apenas o frio, é o frio e a umidade, etc. Enfim, há ali uma anomalia meteorológica que começa a 24 de dezembro e depois vai até praticamente 19 de janeiro, e a mera sugestão da Sra. Ministra, naquele caso, bem, no sentido certo, e mais do que isso, baseada num relatório do Instituto Ricardo Jorge, que falava exatamente na mortalidade e no efeito do frio da mortalidade, que está perfeitamente documentado, a jornalista dizia que era um disparate da Ministra, que só queria era alijar responsabilidades, porque a obrigação da Sra. Ministra era contribuir para que toda a gente tivesse a mesma ideia na cabeça. Ora, uma jornalista que acha que a sua missão é pôr toda a gente com a mesma ideia na cabeça, está claramente perdida. Eu não estou a dizer que ela esteja a ajudar o governo, está perdida no seu mundo, e, portanto, eu não estou convencido de que exista uma vontade de jornalistas fazerem isto ou fazerem aquilo outro. O que estou a dizer é que a incerteza e o medo, que são duas características fundamentais em qualquer epidemia, são forças muito poderosas e que afetam a nossa percepção da realidade. E isso não é um problema sequer de Portugal, é um problema geral, global, é da nossa natureza. E, portanto, acho que há aí um problema, de facto. Não tenho, enfim, muita veleidade de pensar que esse problema se resolve com racionalidade ou com informação, porque não é verdade. Nós estamos a tratar de aspectos da nossa cabeça que estão muito lá atrás. Talvez eu tenha reparado mais nisso porque, quer dizer, eu não tenho nada a ver com a saúde, não é? Há muita gente que diz, mas porquê é que falas nisso se não tens nada, se não és técnico de saúde? Eu gostaria de esclarecer duas coisas. Primeiro, a minha qualificação, ou, por exemplo, de um pneumologista para falar de uma epidemia é igual. No sentido em que o pneumologista o que sabe é tratar de pulmões, não é de processos naturais. E processos naturais complexos e sociais complexos, como é uma epidemia. Portanto, é natural que a percepção de uma doença vista de uma sala de cuidados intensivos não seja a mesma percepção de um indivíduo que está a vê-la do ponto de vista social ou do ponto de vista do outro lado qualquer, até porque o que chega à sala de cuidados intensivos é uma percentagem ínfima da epidemia. Portanto, não há, tanto assim é que o esforço dos Estados para diminuir o consumo de tabaco não é feito pelos pneumologistas. Os
pneumologistas também falam nisso. Mas, na verdade, quem faz as campanhas, quem desenha as campanhas, quem discute a fiscalidade associada ao tabaco são os médicos de saúde pública e muito mais outra gente. Não são os pneumologistas. E este aspecto parece-me importante, porque há uma ideia de que há umas pessoas que são qualificadas para falar disto e outras que não são. E são qualificadas porque têm qualquer relação com o sistema de saúde. Na verdade, é que 90 e tal % dos profissionais de saúde percebem tanto de epidemias como eu percebo de lagares de azeite. Pronto, não há muito a discutir sobre isso. E porquê é que eu tive esta percepção? E porquê é que eu não acredito que isto se resolva facilmente com racionalidade e informação? É porque eu já conheço esta história há muito tempo. Esta discussão social de aspectos naturais e sociais complexos, como são os incêndios, a conservação da natureza e coisas que tais, são coisas com que eu lido há muito tempo. Eu não percebo nada quer dizer, nunca tive nenhuma relação com epidemias em humanos, mas se alguém quiser discutir a conservação do lince, tem que discutir as epidemias nos coelhos. Não há outra hipótese, não é? Mesmo que me digam, tu és um paisagista, percebe de paisagem. É verdade, quer dizer, é verdade, espero eu perceba alguma coisa de paisagem, mas a evolução da paisagem, por exemplo, da margem esquerda do Guadiana, da zona mais interior do sul de Portugal, que é na área da distribuição da Azinheira, só é possível de compreender o que é que aconteceu nos últimos 60, 70 anos, tendo em conta a peste suína africana. Não há outra maneira de fazer essa discussão, porque a peste suína africana entra pelo aeroporto de Lisboa, espalha-se, até é muito curioso, porque quando as epidemias são na veterinária, não há cá confinamentos, fecha a exploração, matam-se os animais todos. Portanto, mais confinamento que isto não existe. E esta é a técnica normal de contenção de uma doença que se está a espalhar e que é contagiosa na veterinária. Foi isso que foi feito na peste suína africana, e quando ela entra em Espanha, vinda de Portugal, naturalmente, o que é feito é uma contenção, faz parte dos manuais dessas coisas, é feita uma contenção quando as coisas estão geograficamente minimamente contidas, não é quando estão, quer dizer, quando está espalhado pelo mundo inteiro é uma parvoíce andar a fechar fronteiras. Agora, quando está contido, quando estava só na China, poderia fazer sentido. Tal como na peste suína africana foi feito, nas primeiras detecções de peste suína africana na Espanha, vinda de Portugal, da fronteira espanhola, o que foi feito foi o mapeamento, digamos, a localização dessas zonas, fez-se uma larguíssima faixa de contenção, onde não havia a doença, mas poderia haver, e todos os animais nessa faixa foram abatidos. Todos. Portanto, mais confinamento que isto não há hipótese. No espaço de uma semana tinham identificado um surto 30 km para lá da linha mais externa desse surto. Eu fiquei muito satisfeito quando o Manuel Carlos Gomes começou a utilizar a metáfora de andar a parar o vento com as mãos, porque eu andava há um ano a dizer que epidemias, tentar parar epidemias com medidas não farmacológicas é exatamente tentar parar o vento com as mãos. Não é uma questão de ser bom ou mau, de protegermos as pessoas, não. É uma impossibilidade, é uma coisa inexecuível. Às vezes dava jeito que a água subisse em vez de descer, mas é inexecuível, ou põe lá o motor ou aquilo não sobe, não é? Portanto, e nos processos naturais é muito difícil explicar às pessoas, por exemplo, que podem andar atrás dos incendiários que quiserem, porque não vão resolver coisa nenhuma nos incêndios, tal como não vão resolver nas epidemias, atrás dos contágios. Podem resolver pontualmente, quer dizer, eu se me sentir ameaçado e me isolar e me defender, eu diminuo a minha probabilidade. Uma sociedade inteira parar a progressão de uma doença altamente contagiosa e que implica o funcionamento da sociedade, por mais, mesmo nos confinamentos, não há 100% das pessoas paradas em casa. Enfim, se nós estivéssemos todos, no mundo inteiro, ao mesmo tempo, durante 4 semanas, todos metidos em casa, está bem, parávamos o contágio da doença, mas isso não é possível. E é exatamente o mesmo problema dos incêndios com as ignições. Existem umas relações de Pareto, no fundo, 1% das ignições dão origem a 90% da área ardida. Portanto, se eu reduzir 50% das ignições, eu não reduzo quase nada a área ardida, porque eu não sei quais são os 1% que me vão dar. O que eu sei são as condições meteorológicas em que essas ignições têm maior potencial de expansão. Exatamente o mesmo problema do contágio. Se em vez de andarmos com a parvoíce do Natal, tivéssemos percebido que as condições de contágio
naquelas condições meteorológicas do fim de dezembro e até meio de janeiro, eram especialmente propícias ao contágio, e eventualmente nós poderíamos desenhar medidas mais adaptadas a isso, nomeadamente em relação aos mais vulneráveis. Porque tento argumentar que a doença se espalhou da forma como se espalhou porque nós nos juntámos todos no Natal e depois parou da forma como parou porque nós fechámos as escolas e depois de fecharmos a escola na sexta ainda fizemos umas eleições no domingo e 2 dias depois já estavam números a cair. Desculpa, mas isso não faz sentido nenhum, em lado nenhum, não faz sentido. Não. Mas a realidade é que muitos jornais, e nós vemos, nem sequer olham para os gráficos nem para os dados. Ignoram totalmente os dados disponíveis e seguem com as opiniões mais disparatadas que possam surgir. E provavelmente todos fazemos isso, não é? Quer dizer, eu se estiver a fazer contas, e às tantas fizer uma coisa qualquer, 2 e 2 igual a 5, a seguir a conta no fim dá-me errada, eu quando for verificar, a probabilidade de eu fazer 2 e 2 igual a 5 é grande. Eu devo repetir o mesmo erro. Porque eu estou a ver as coisas de um ponto de vista diferente. O meu ponto de vista não muda facilmente. Há, aliás, uns estudos de psicologia engraçados sobre o rigor das pessoas em respostas a algumas questões. Quanto mais qualificadas as pessoas são e mais informadas, são mais rigorosas na resposta a questões que não as envolvam emocionalmente. Mas, quando estão a responder a questões que as envolvem emocionalmente, tipicamente religião, desporto, política, e por exemplo esta que tem uma grande carga emocional, as pessoas mais qualificadas e mais informadas tendem a usar essa informação e essa qualificação para se defenderem daquilo que as põe em causa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Francisco Louçã é um tipo inteligente e tem muita informação. Ele não vai deixar de ser trotskista nunca. Por mais racional que seja a argumentação. Porque o problema não é, quer dizer, o ponto de vista dele, em qualquer caso, de qualquer forma que dê a discussão, ele há de sempre concluir que a apropriação coletiva dos meios de produção é a única forma de nós termos uma sociedade justa. E isto não tem nada a ver com racionalidade no sentido, se estivermos a falar de como é que se prega um prego, em que nenhum dos dois está envolvido, isso é fácil. O problema numa coisa como esta, numa epidemia, é que a questão central é antes de tudo emocional. Aliás, é muito curioso porque quer o Camus, quer o Boccaccio, por exemplo, que falam-se, em primeiro que tudo, escrevem sobre o medo. E o problema desta epidemia em concreto foi porque, acho eu, que em grande parte dos problemas relacionados da forma como os governos e a Organização Mundial de Saúde tratou o problema, é que o medo é muito útil até determinado ponto. O medo é uma reação natural a uma ameaça. E ela é útil até um determinado nível. E é paralisante a partir de um determinado nível. Numa epidemia, que é uma ameaça global da sociedade, em que os efeitos dependem dos comportamentos de todos, chamemos-lhe assim, por mais pequeno que seja essa parte, mas que tem alguma coisa, ter medo é útil até determinado ponto. A minha dúvida é se a Organização Mundial de Saúde fez bem em cavalgar o medo e, portanto, empolar o medo para obter o resultado de comportamento das pessoas que pretendia, ou se, ao fazer isso, como fizeram a maior parte dos governos, provocou um efeito negativo do medo que é maior do que aquele que poderia obter. Eu percebo a lógica disto, porque imaginemos que agora eu era Primeiro-Ministro, parecia uma epidemia, e eu ia para a televisão e dizia assim: meus senhores, não faço a menor ideia se isto vai subir, se vai descer, não faço a menor ideia quais são os fatores que estão aqui em causa, portanto, olhem, vamos ter que nos aguentar. Eu no dia seguinte estava posto na rua. Portanto, não há nenhum Primeiro-Ministro que faça, não há nenhum político que assuma este risco. Ele assume o risco contrário, porque o risco político é mais baixo. Eu fiz tudo o que podia, se correu mal a responsabilidade não é minha. Mas se eu tiver dito antes, não, de facto isto é uma epidemia, a epidemia tem esta lógica, vamos ter que esperar, isto incha, desincha e passa, e portanto, na altura em que está a inchar, eu estou feito politicamente. E eu acho que este é um dos problemas do que aconteceu. Depois há aspectos tecnológicos, que é, nós passámos a medir a epidemia por testes laboratoriais, em vez das pessoas estarem doentes ou não,
E, portanto, enfim, depois temos esta informação toda, sistematicamente, a falar de casos positivos, e eu ainda não percebi porque é que não se mede quantas pessoas estão doentes, não é? É uma coisa completamente diferente, é mais difícil de medir, mas é assim que se mede na gripe. Na gripe o que se mede, há um sistema de vigilância há não sei quantos anos com a gripe, envolve não sei quantos países, todos os países desenvolvidos têm um sistema de vigilância da gripe. Qual é o critério? É a mortalidade excessiva. Esse é o único que é comparável com esta epidemia. E, usando esse critério, provavelmente nós poderíamos ter tomado outras decisões de gestão. Voltando à peste suína africana, nós acabámos com o nosso porco de montanheira. Durante anos, décadas, era pura e simplesmente proibida. Os espanhóis, que também tinham peste suína africana, não acabaram com o porco de montanheira deles. A peste suína foi erradicada nos dois países, não há muito tempo, mas foi nos anos 80, se não me engano. Mas eles têm o mercado do porco de montanheira e do presunto e tal, todo na mão, porque entretanto nós desistimos disso. Mas isso foi uma opção de gestão dessa epidemia. Claro que era de porcos, não era de pessoas, mas é uma opção de gestão. O que me interessa nesta discussão é, de facto, o modelo de gestão. E aí tenho a mesma perplexidade que a Helena. Fico muito surpreendido com a facilidade com que as pessoas prescindiram da liberdade. Isto é, a liberdade... Ainda recentemente alguém dizia, não, estavam valores mais altos como a saúde. Eu não consigo dizer que a saúde é um valor mais alto que a liberdade, não consigo. E esse aspecto é de facto preocupante. É muito fácil que as pessoas prescindem da liberdade quando se sentem ameaçadas. Eu queria só acrescentar uma coisa, porque, por contraste, eu não sei se houve alguma coisa que mudou nos últimos 30 anos, porque quando a SIDA aparece, a mensagem é completamente diferente. Note-se que a SIDA continuamos sem ter vacina, não é? Mas quando apareceu, não se tinha nem a noção de como é que se podia propagar, de quantas pessoas é que podia vir a afetar. Receava-se, aliás, por exemplo, que fosse transmitida por atos tão simples quanto vestir um morto, por exemplo. E toda a mensagem que é sempre passada, portanto, quando morre o Variações, ele morre em junho. Em Portugal falava-se, estamos a falar de 84, falava-se de vírus misterioso. Já havia todas aquelas notícias que vinham do resto do mundo, dos Estados Unidos, não é? Depois temos setembro, outubro, já se começa a aparecer que há ali umas mortes que não se entendem. Depois, pronto, começa-se nos anos seguintes, tudo isto demora algum tempo, mas a mensagem das autoridades de saúde era para toda a gente e dos jornais era... sempre vamos todos levar a nossa vida, não vamos poder discriminar estas pessoas, há um risco, mas o risco não é muito grande e, portanto, havia de facto riscos e em alguns casos até se terá transmitido alguma informação, se quisermos, sobretudo aos familiares destas pessoas, alguma informação até, se quisermos, um bocadinho, pouco informativa, portanto, dos riscos que estavam a ocorrer. Há aqui uma mudança muito grande. Nós tivemos enormes surtos gripais nos anos 60, 70, não é? Quando se faz a comparação por a mortalidade excessiva, não é assim, não há diferença em relação ao 2020 e, na verdade, há uma mudança de atitude, eu penso, pulando aqui com aquilo que o Henrique estava a dizer, há uma mudança de atitude, ou seja, nós passamos de governos que governavam para governos, e eu também acho que isto é uma evolução, não necessariamente positiva, para governos que tomam conta de nós, que de alguma forma maternizaram a sociedade. A liberdade que um governo tinha nos anos 80, para um governante nos anos 80, não se sabe, vamos ver, não há medicamento, vamos fazer campanhas de distribuição de preservativos, isto não é apenas exclusivamente de um determinado grupo, para não falar de quando vinham aqueles enormes surtos gripais, pronto, já se sabe. Se quisermos, nós estávamos num paradigma de sociedades que admitiam algum risco, colando com aquilo que o Henrique Pereira dos Santos aqui disse, para sociedades que imaginam que o ideal é viver sem risco e em que tudo seja absolutamente previsível. E daí que esta ideia, um bocadinho quase infantil, de que se contém uma epidemia ficando ali umas semanas em casa, então o Natal é um caso desses, não é? Vamos e depois temos as eleições e depois então vai correr tudo bem. Quer dizer,
Portanto, há aqui, se quisermos, uma visão quase de like do Facebook disto tudo, quer dizer, há aqui uma visão muito adolescente de tudo isto. Peço desculpa por ter entrado. Não, foi muito útil e obrigada também por introduzir essa questão. Em todo o caso, e pegando de uma coisa também que o Henrique disse, que é, então, e como é que se sai um pouco daqui? Não acredita que vá pela informação e pelo lado racional, quando estamos perante uma população em massa infantilizada, que se deixa e que se permite e que aceita essa infantilização e que tem essa visão quase de fada, de vai tudo correr bem, daqui a 15 dias é que é, a seguir às eleições é que é, e se fizerem tudo bem, portarem-se todos bem. Já há artigos de opinião a comparar a população com cães, não é? Que isto é só domesticar o cão e que um ser humano é só educar como um cão e corre tudo bem. Isto é completamente absurdo. Chegámos a um nível em que já não é só a realidade distorcida, é todo uma nova realidade, uma nova dimensão, uma realidade paralela em que olhamos para o mundo, e pelo menos eu não o reconheço, é muito estranho, e quem tem crianças, e estamos habituados a todo um universo de brincadeiras e desenhar futuros, e não ver adultos a lidar assim, desta forma, e a permitirem, aceitarem este tipo de governação e de atitudes, é muito estranho. Mas há aqui uma questão que gostava de colocar. Primeiro como é que se pode sair disto então, se não é pela informação e pelo racional, sobretudo na parte do que toca aos mídias de difusão de informação. E o outro tema é o facto de estarmos também com governos eles próprios que se estão a submeter cada vez mais a outros poderes internacionais. Neste caso tivemos a Organização Mundial de Saúde, estamos aqui com um tratado internacional de epidemias, que também vai ter aqui, vai criar uma estrutura, um enquadramento que no futuro irá certamente também condicionar a soberania dos vários Estados, dos vários países, mas a questão das alterações climáticas também será relevante, porque com uma população infantilizada, incutida com aquele espírito da culpa, que nós somos culpados pelo estado em que a Terra está, que temos que nos sujeitar a tudo e a todas as emergências, quer dizer, quase que eu invocava o tal apocalipse que a outra senhora falava. Mas pronto, primeiro, como é que poderemos sair? Quer dizer, se eu achasse que não há solução nenhuma, não escrevia, nem estava aqui, não é? Pronto. Portanto, obviamente a informação e a discussão é relevante, mas da mesma maneira que dificilmente a mim me convencem que o Natal teve muita influência no surto de janeiro, também eu provavelmente não tenho nenhuma esperança de convencer o Carlos Antunes, com quem tive várias discussões, aliás, que não é o contacto que é a questão central, quer dizer, conversamos cordialmente, discordamos cordialmente e vamos andando, e o tempo se encarregará de ir fazendo as coisas. Portanto, eu acho que aí não há muito a fazer, a não ser água mole em pedra dura, e depois a realidade vai se impondo, porque isto tudo é muito engraçado, isto de ficar em casa e tal, enquanto as pessoas vão tendo, enfim, alguma capacidade para se alimentar e para educar os filhos e tal. Mas a partir de certa altura a realidade vai pesando. E é bom que quando as pessoas começam a perguntar-se a si próprias, também tenham elas próprias alguma possibilidade de buscar informação aqui, acolá e acolá. Portanto, as minorias tornam-se maiorias porque as condições são propícias e porque não desistem das suas ideias, pronto, ou então desistem porque se convenceram que é melhor pensar noutra coisa. Mas eu acho que há aí debate que tem que ser feito, a abertura da sociedade que tem que ser feita. É evidente que com a imprensa que temos atualmente, enfim, temos um problema, mas repare, nós temos uma imprensa que não vive dos seus leitores, não é? O público vive da caridade da família Azevedo, não vive dos seus leitores. O observador, enfim, poderá ter mais peso dos seus leitores, que paga uma parte maior. E há notícias, não sei de que é que vive. A RTP vive da caridade dos contribuintes. Enfim, quer dizer, não temos uma imprensa que viva, aliás, não é bem assim, porque o Correio da Manhã vive dos seus leitores. Não temos uma imprensa que esteja enraizada na sociedade, tal como a maior parte da cultura. Os espetáculos de teatro que se fazem
não são financiados pelos bilhetes vendidos à porta, na maior parte das vezes. Portanto, é natural que o teatro evolua num sentido que não diz nada às pessoas, como é normal. Mas isso tem limites. E eu acho que também por aqui nós vamos ter limites. A própria imprensa terá limites. E se os jornais quiserem continuar a ter audiência, vão ter que fazer o que faz o Facebook, o WhatsApp ou não sei o quê, que é aproximar-se das pessoas. Não há maneira de fazer de outra maneira. Portanto, eu acho que vai demorar, é uma complicação, é verdade. Eu também olho à volta e digo, mas é deprimente. Mas pronto, está bem, vamos ver se não apanho uma depressão, mas é verdade que é deprimente. Mas se arranjar algum sítio, por isso é que eu continuo a falar, venho aqui, escrevo umas coisas e tal, perdo um bocado de tempo nisso, mas não se pense que se ganha isto de uma forma racional, não é demonstrando que não sei o quê, porque não é assim. Porque, na verdade, o problema central está lá atrás, nas questões emocionais, nomeadamente na questão do medo. Mas o medo que está a ser continuado, há aqui um to be continued, parece uma sequela, parece os filmes com as sequelas, com esta questão das alterações climáticas. Pois, mas já não, quer dizer, no caso da epidemia já não tem o mesmo impacto, porque as pessoas olham à volta e percebem que há menos gente a morrer e que a vacina vai funcionando e, portanto, as pessoas libertam-se um bocadinho por esse ponto de vista. E no caso das alterações climáticas, é verdade, há toda uma população urbana que perdeu a noção dos ciclos naturais e dos fenómenos naturais, que não sei o quê, mas quando a energia começa a subir, começam a ter dúvidas. Helena? Bem, eu creio, talvez não esteja tão esperançada quanto o Henrique, ou seja, eu acho que temos de perceber o seguinte: nós passámos de um tempo em que achávamos que conseguíamos ultrapassar os desafios, mal ou bem com algum risco, para um tempo em que isto também tem muito a ver com sociedades mais envelhecidas. E nós somos uma sociedade particularmente envelhecida numa parte do mundo que está muito envelhecida. E a forma como hoje em Portugal se reage a determinadas coisas é também muito condicionada por isso, não é? Uma sociedade do vai vivendo e não do vai viver, não é? Isto muda muito as coisas, nomeadamente a atitude face ao risco. Depois acho que, de facto, houve estes tempos dos floquinhos de neve, não é? Para usar a expressão, acho que era do Clint Eastwood, e não só, que ele usou com alguma felicidade. Tem realmente esta percepção do mundo como um local de ofensa, como que há que controlar a todos os níveis. Não sei como é que isso irá correr. Da minha experiência, acho que provavelmente, dentro de algum tempo, estas mesmas pessoas que agora defenderam acerrimamente todas estas coisas e sem pensar e sem perguntar, estarão a cavalgar uma onda de culpa qualquer. Eu aí, por exemplo, tenho talvez uma experiência de 2 assuntos nos quais estive ligada, até profissionalmente, que uma tinha a ver com as questões dos direitos das mulheres e outras com as questões do ambiente. Em relação aos direitos das mulheres, levei anos a ouvir que isso dos direitos das mulheres era uma coisa, pá, tipo, gajas burguesas, pá, isso é burguesia, pá, essas coisas feministas são umas burguesas, pá, essas gajas dos sutiãs são umas burguesas, pá, as operárias, pá, isto vai-se resolver, era a tal questão da apropriação dos meios de produção, não é? Isto tudo se havia de resolver numa sociedade que ela seria mais justa no seu todo, pronto, e andávamos nisto, não é? Depois já não havia a questão tanto da revolução, mas pronto, estas questões dos direitos das mulheres eram sempre vistas de uma forma um bocado lateral, não é? Pronto, se queres escrever, escreve, pronto, parece que as gajas têm de escrever umas coisas lá e tal. Foi assim que eu comecei a fazer opinião, é? Porque era preciso as gajas escreverem umas coisas, não é? Depois as gajas não escreviam sobre aquelas coisas que eles achavam que nós íamos escrever. Curiosamente, muitas destas pessoas estão hoje numa cruzada contra o heteropatriarcado, e é isto, e são os trans e as identidades disto, quer dizer, como? Quer dizer, há um exercício que torna uma pessoa um bocado cínica, que são as hemerotecas. Por razões profissionais, eu tenho passado lá muito tempo. Nem vos digo o que esta gente escrevia, o que esta gente dizia sobre os gays, quer dizer, não tem explicação, não é? E, portanto, agora é como se não houvesse passado.
porque nunca têm passado. Em relação às questões de ambiente, era também um bocado. Quando se começaram as questões de ambiente, sobretudo em termos dos jornais, essas coisas, ouve lá, isso não são os linces do Núncio, aquele gajo fascista, toureiro e tal, ouve lá, isso é o ambiente, não, isso não é assim, coisa e tal. Pronto, depois lá havia ali algumas coisas e só, como se, de repente, muitas destas pessoas tiveram um grande desinteresse por estas coisas todas, só se passaram a interessar por elas, e até de uma forma, enfim, como se não houvesse amanhã, não é? E achando que o mundo está para acabar se a Greta este ano não ganhar o Prémio Nobel da Paz, e é como se não tivessem passado. Portanto, acho que não me engano muito se daqui por uns anos, como agora as coisas são mais rápidas, não sei quanto tempo é que isso vai demorar, nós iremos ter algumas destas mesmas pessoas a falarem sobre os problemas do grande confinamento, que tinha a ver com uma sociedade opressiva, que tinha a ver, aí já não há de ser com a heteropatriarcado, nem com o capitalismo, nem com alguma coisa há de haver, porque é, em geral, é como se não houvesse passado nessa matéria. Agora, eu acho que há aqui alguma alteração substancial, se quisermos, em relação a isto, que é há hoje, vigora, se quisermos, não sei se isto tem a ver com a desagregação das religiões no sentido clássico do termo, mas esta ideia das espiritualidades, de uma espécie de um paganismo místico e que leva à ideia de que eu aqui abraço um gatinho e o ambiente fica e estamos todos em harmonia, eu, o universo, os chakras e todas essas coisas. Portanto, há aqui este lado, por outro lado, uma visão também muito maniqueísta das coisas, esta ideia que basta dizer verde para acharem que é bom, não é? Se nós adotarmos uma energia verde, o planeta vai ficar saudável, sim, porque eles estão sempre a lutar para salvar o planeta, quer dizer, não conseguem perceber porque é que o interior do país, porque é que há incêndios e essas coisas todas, mas depois estão sempre a salvar o planeta, há sempre um combate derradeiro, talvez a capacidade de esforço militar tem caído um pouco, talvez por isso precisamos de acreditar que temos outro tipo de combates que somos capazes de fazer, e esta ideia de que vamos salvar o planeta. Quer dizer, sem tirar mérito à coisa, eu acho que o mais importante será salvar a nossa possibilidade de sobrevivência humana neste planeta em termos minimamente razoáveis, porque basta pensar assim um bocadinho em algumas ruínas que há por esse mundo fora. Quer dizer, em geral, a natureza recupera depressa. A espécie humana é que tem, às vezes, alguma dificuldade. Portanto, há aqui este lado, não é? Da salvação, do combate. É quase uma visão de desenho animado, de uma sociedade muito infantilizada. Eu não sei se é infantilizada de infantil, se é de estarmos todos muito mais velhos. Mas aí é a minha dúvida no como é que sai disto. Eu sei como é que se saiu disto nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, 90. Mas aí éramos literalmente outros, e nestas coisas eu estou absolutamente convencida que a demografia também conta. Sentiu aí querer comentar algumas questões aqui relativamente a este tema, senão eu vou colocar aqui algo na mesa que é, e relativamente à questão da percepção e da realidade, também tem sido muito passada, a meu ver, alguma ideia de que devemos ser todos muito mais solidários, de que toda esta questão da epidemia tem trazido muita solidariedade e união e comunidade, e o que eu vejo na realidade, e posso estar enganada, é um crescendo de intolerância, de extremismo, de fanatismo e de muito menor solidariedade, nomeadamente até em termos globais, com os países, por exemplo, que não tiveram tanto acesso às vacinas. E ainda saiu ontem um artigo que refere precisamente isso. A Europa, os países europeus da União Europeia tinham prometido milhões de vacinas para países que não tinham tanto acesso a elas, e uma pequena fração dessas vacinas até agora foram entregues, quando países como o nosso estão a promover, e acham que é muito bom, a promover uma quase 100% da população, mesmo que infecciologistas e alguns que estiveram aqui sentados defendam que, de facto, as vacinas devem ir primeiro para a população de risco.
há de facto também aqui uma promoção meio idealizada de um arco-íris que na realidade não se verifica. Qual é a vossa visão sobre isso? Eu não tenho essa visão idílica do mundo. O governo trata as vacinas como trata e etc, porque as pessoas querem, isso é a democracia. Para todos os efeitos, a democracia é o respeito pela vontade da maioria e pelos direitos das minorias. E, portanto, na verdade, nós fizemos o que fizemos e gerimos a epidemia como gerimos porque era o que as pessoas queriam. E foi assim que as pessoas quiseram. Isso é muito evidente logo no início com a história do fecho das escolas, em que o Jorge Turgal defende que não é preciso fechar escolas e depois, pura e simplesmente, o que o governo faz é por razões puramente políticas, normais em democracia, sejamos claros a esse respeito, não é? Normais em democracia. Foi dizer, bom, este senhor diz uma coisa que não nos interessa, portanto não ouvimos mais, agora vamos ouvir outros que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. E esta é que é a questão. As pessoas querem ouvir. É aquilo que se chama a nova ciência baseada em medidas políticas. Quer dizer, é que a ciência não tem opiniões, a ciência tem dúvidas e tem respostas parcelares e temporalmente limitadas. Não tem receitas, não tem certezas, coisas tão evidentes para qualquer um de nós, de que a distância mais curta entre os 2 pontos é uma reta, a ciência diz que não é bem assim, depende das circunstâncias. Ora bem, portanto, não há uma apropriação dos governos, ou dos decisores, se quisermos, porque nem é sempre aos governos, dos decisores, de parte do discurso científico que lhes interessa. Mas isso é porque é isso que as pessoas querem. Volto ao meu ponto. Portanto, a questão não está repare que praticamente não houve representação política, com uma exceção de vez em quando da Iniciativa Liberal e mesmo assim muito suave, mais uma exceção do Chega e mesmo assim muito suave, se não me engano, mas não houve representação política das pessoas que diziam esta não é a maneira de gerir uma epidemia. Não há representação política disso. Não houve nenhuma organização política que assumisse politicamente não é este o caminho, há um caminho alternativo. Isso não é por acaso, é simplesmente porque não havia, quer dizer, eu lembro-me de sermos meia dúzia a dizer, mas se calhar não devíamos ir por aí. Mesmo aí, o que eu escrevia na altura, e devo ser dos primeiros a escrever sobre isso, era sobretudo com dúvidas. A dizer, se calhar não é assim que se tratam epidemias em que não existem medidas, que não existem medidas farmacêuticas de controle. Quando existem medidas farmacêuticas, o problema é diferente. E, portanto, era meia dúzia, de facto, e, portanto, não há representação política, porque essa é a sociedade. A única coisa que temos a fazer, de facto, é ir falando com as pessoas e funcionar com as pessoas. Não estou convencido de que haja nenhuma sociedade que diga, está bem, nós aceitamos correr um bocadinho mais de risco para que os ugandeses corram menos risco. Não há nenhuma sociedade, não há nenhuma comunidade que vá fazer isso, a não ser meia dúzia de comunidades religiosas e coisas assim desse género, que o fazem por convicção íntima sobre valores mais altos. Agora, não estou a ver uma sociedade laica, aberta, a dizer, pois, realmente, se calhar não vale a pena vacinar tanta gente, vamos mandar vacinas para o outro lado onde não há vacinas. Eu não acredito que isso aconteça. Mas talvez se explicar que é importante que se vacine, que haja mais vacinas nos países com os quais, por exemplo, Portugal tem contacto e dos quais chegam aviões quase todos os dias, talvez... Era preciso que a percepção das pessoas percebesse que o risco maior vinha daí, mas essa não é a percepção das pessoas. A percepção das pessoas é que o risco vem do vizinho, o meu, na pior das hipóteses, do vizinho. Até porque tem havido, se quisermos, uma simplificação do discurso, nessa tal infantilização, que passa, por exemplo, por... agora o aumento do preço de energia está a revelar isto, mas achava-se que não havia, que era só uma questão de vontade, de bondade, querer fazer uma transição energética, porque éramos muito bonzinhos e muito inteligentezinhos, e havia uns estúpidos e maus que não a queriam fazer. É como se nos apresentassem as coisas
existindo soluções perfeitas e sem contraindicações. As pessoas habituaram-se a isto, não é? A imaginar que é possível haver opções que não têm contraindicações. Isto, eu acho que seria um dos grandes patamares, é que as pessoas recuperem a ideia de que não há soluções perfeitas em nada e que todas as soluções têm a ideia, não é, quando há uma organização que se chama zero, não é? E nós lemos nos títulos, a zero exigiu, é uma coisa que se chama zero, pode exigir que me calhe uma lotaria, mas eu não quero. Porque uma coisa que se chama, o zero não pode ser, não é? Nós não podemos ter zero viagens, nós não podemos ter zero emissões, não, isso não é humano. Quer dizer, é a desumanidade em si, tal como não somos neutros, de repente começámos todos a falar num alegado género neutro. Não, isso é desumano, não é? E, portanto, acho que talvez uma coisa que seria importante recuperar é a ideia de que não, as sociedades humanas não são perfeitas. Esse é o problema do Ulisses, não é? Na ilha em que era tudo perfeito, e ele não, os gregos já nos contaram isto tudo, não é? Ele estava lá na ilha, não havia doenças, não havia envelhecimento, era tudo uma maravilha, mas ele não aguentou aquilo e teve de se vir embora. E, portanto, é um pouco, nós estamos um bocadinho a imaginar que o ideal era vivermos naquela ilha da perfeição. E o que temos de perceber é que as sociedades humanas, até para evoluírem, têm de ter uma forte dose de imperfeição e de risco. E aqui eu acho que isto é um discurso adulto, que a classe política já fez mais do que faz hoje. Depois, e apenas para responder uma questão que colocou ainda sobre a questão das organizações transnacionais, eu acho que as organizações transnacionais, eu não sei nada de medicina, mas eu acho que as organizações transnacionais são como os antibióticos. São fulcrais, são extraordinários, devemos de imensas coisas, mas nunca devemos abusar deles, nem delas, das organizações transnacionais, porque senão desenvolvem-se resistências. E quando se desenvolvem resistências a essas organizações, em geral, as coisas não acabam bem. Portanto, tudo o que seja um excesso de presença de organizações transnacionais na vida dos povos, não creio que acabe de forma positiva, nem para essas organizações, nem para esses povos, porque, como é óbvio, as organizações transnacionais vão tornar-se, seja a União Europeia, seja a Organização Mundial de Saúde, vão tornar-se no bombo da festa das desculpas dos nossos governantes nacionais. E isso vê-se muito bem com a União Europeia, que às segundas, quartas e sextas é uma coisa muito importante, às terças, quintas e sábados dizemos mal. Portanto, e estamos a falar da União Europeia. Portanto, acho que há muito esta questão. Eu acho que, sobretudo, esta pandemia revelou uma sociedade muito infantilizada. Eu acho que foi sobretudo isso. Posso só contar duas histórias curtas, claro. Porque também já estamos... Eu trabalho em conservação da natureza, não é? Portanto, estou no mercado da paz de espírito. Quer dizer que os meus concorrentes são as IPSS, as Misericórdias, etc. É um mercado que em si mesmo não gera recursos suficientes para fazer a sua função e, portanto, vive da doação de terceiros. Tipicamente, o mercado da paz de espírito. E, portanto, eu com frequência, ia cravar dinheiro, recursos, etc., para projetos de conservação aqui ou lá. Entre uma altura, tive uma reunião, por causa de uma coisa qualquer, e era um dos CEOs de uma das empresas de distribuição, não vale a pena agora dizer qual era, que é indiferente, e ele dizia, pois eu acho essa coisa da sustentabilidade muito interessante, nós fazemos um esforço muito grande, e lá explicou, e de facto faziam umas coisas, mas sabe, eu acabo de vir de um congresso, já foi há uns anos, congresso nos Estados Unidos sobre alimentação. E metade dos pavilhões eram de alimentação biológica. E estava toda a gente muito satisfeita porque a penetração dos produtos biológicos tinha aumentado 100%. O que significa que aumentou de 1,5% para 3% e a minha empresa vive dos outros 97%. Esta é uma história que vale a pena ter a noção de como é que as coisas funcionam. Noutra empresa de distribuição, esta tem que dizer o nome porque o Pingo Doce entrou na altura e desenvolveu o porco Pingo Doce. Era um porco que tinha uma série de acordos de produção, que tinha uma carne com menos água, portanto era claramente melhor. Hoje não encontra qualquer referência na empresa ao porco Pingo Doce.
E uma vez perguntei, um dos responsáveis pela sustentabilidade da Jerónimo Martins, e ele explicou-me, não, abandonámos isso, sabe porquê? Porque nós tínhamos o porco Pingo Doce ligeiramente mais caro que o porco normal, e por isso simplesmente as pessoas fazem opções pelo preço. Portanto, nós quando dizemos que as pessoas são muito entusiastas, etc., temos a noção de que pessoas que ligam às questões de ambiente serão 30% do mercado. Isto é, 30% do mercado, se vê um papel higiênico que se diz mais verde e outro menos verde ao mesmo preço, compra o verde, ao mesmo preço. Se houver diferença de preço, aqueles que pagam mais são cerca de 3% do mercado. É por isso que eu não acredito muito nessas coisas das solidariedades. Também é uma questão de preço. E depois na questão da percepção, e já que ficou nesse ponto, a mim chocou-me, eu fui vegetariana durante muitos anos, e chocou-me a moda que agora tem existido, porque de facto acaba por ser uma moda que muita gente segue, e eu obviamente que sou, e para que não digam depois que há questões também daqui de negacionismo, que normalmente é o que existe, essas acusações, de todo acompanho o tema de defesa do ambiente já desde a adolescência e sempre foi muito querido. E, de facto, defende sempre a redução do consumo, sobretudo, um olhar para os modos de produção e, sobretudo, também atacar os produtores que cometem crimes e que, de facto, saem completamente impunes. Mas isto para dizer que também me choca, e é uma pequena história, mas de ver uma cadeia de supermercados de produtos biológicos, e que eu até gostava e foi depois comprada, e vejo na fachada um dia, para que tivesse um ar mais verde, a fachada coberta de folhas de plástico. Portanto, toda a fachada, por uma questão de imagem, não é? De novo, a questão do que é a realidade e a percepção do verde, do que é esta economia verde. Portanto, todo o supermercado tinha uma nova imagem, que era composta por plantas, imensas plantas de plástico na sua fachada. Isso chocou-me. E ver todos os produtos que se vendem biológicos embalados em plásticos, etc, etc. E, portanto, há, de facto, também aqui, esta é uma nota, já fora muito do meu âmbito de moderação, mas que me chocou e que me choca de ver nos discursos de defesa do clima e do tratamento da economia verde. E são pequeninas coisas, no retalho, mas se formos para as grandes indústrias e a produção automóvel, tudo que seja etc. consumo e, sobretudo, consumo alimentar, que é um consumo que todos nós fazemos, não é? As relações entre aquilo que comemos e os efeitos ambientais são extremamente complexas. É fácil haver um consenso no sentido em que nas sociedades ocidentais é preciso reduzir o consumo diário de carne. Isso é evidente. Isso não tem, é evidente, é consensual, mais ou menos toda a gente está de acordo com isso. Já discutir os modos de produção e dizer, atenção, que a carne maronesa, produzida ali no Alvão, se quiserem podem ver Life Maronesa, é um projeto fantástico, consumir essa carne tem mais efeitos positivos do que negativos, é extremamente difícil em determinados meios, noutros meios é mais fácil, em determinados meios é mais fácil. Quando as pessoas dizem, e tal, mas o problema dos incendiários, os incêndios, qual é a última vez que comeu cabrito? Cabrito de produção extensiva, não é? Cabrito estabulado, porque esse não tem efeito nenhum nos incêndios. A relação entre as opções que nós fazemos, nós achamos que comemos uma salada fantástica, com alface, etc, etc, e ao lado há um tipo que toma um pequeno almoço perfeitamente normal, equilibrado, um bocado de queijo, um bocado de pão e um copo de vinho tinto, e não temos a noção de que aquele indivíduo está de facto a financiar uma paisagem diversa, com a integração dos animais, com a integração das margens, nomeadamente na produção de vinho, e o outro está a financiar as estufas de Odmira. E esta percepção não é clara, porque não é fácil, primeiro que tudo, porque não é fácil. É por isso que eu defendo há muito tempo que uma das disciplinas centrais nas escolas, logo desde a escola primária, devia ser cozinha. Porque os miúdos têm uma pouca noção de onde é que vêm os produtos e depois de que a mão de vaca se come. E de que o peixe tem cabeça. E que é possível fazer sopa de peixe. E que é possível fazer sopa de lixo, chamemos assim. Há uma série de coisas que nós deitamos para o lixo e que dá para fazer um caldo de legumes. E isso era muito bom que os miúdos conhecessem desde pequeninos, porque essa é a opção que fazem todos os dias. Todos os dias comem. Todos os dias comem. Todos os dias comemos. Agora, as relações são de tal maneira complexas que a percepção é completamente enviesada. E achamos que as alfaces produzidas em Odmira são melhores que o bife produzido no Alvão, quando não é verdade, do ponto de vista da sustentabilidade.
Bem, este tema já daria mais umas 10 tertúlias, pelo menos. Vou abrir aqui a sessão para perguntas da audiência. Peço, por favor, que se identifiquem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Carlos Gomes. Pegando nas palavras da Helena sobre a história da SIDA, eu há algumas considerações que gostava de fazer e fazer um paralelismo com o que estamos a viver agora em relação ao Covid. Mas rápidas. Certo. Imaginemos que havia, na altura, um Stay Away SIDA. Acho que isto tudo ajuda a tentar perceber a percepção que nós, na altura, na meados dos anos 80, tivemos sobre a SIDA e qual é que é a diferença grande e enorme que temos em relação a agora. Na altura só tínhamos 2 canais de televisão, RTP1 e A2, peço desculpa, e que eram ainda mais controlados pelo Estado do que temos agora. Por isso eu acho que a percepção que nós temos hoje em dia do que se passa à nossa volta é muito influenciada pela televisão, pelos telejornais principalmente, mas depois com os programas daytime quase são uma extensão daquilo que se passa na televisão. E isso faz com que o jornalismo esteja muito refém daquilo que aparece na televisão e que muitas vezes eu pergunto quem é que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, neste caso são os governos ou as televisões. Se as televisões fazem o que fazem porque querem controlar os governos ou se os governos controlam as televisões. Eu estou muito mais naquela perspectiva de que há uma influência muito forte por parte da televisão e da comunicação social para que os governantes façam aquilo que fica bem na televisão. Por isso é que nós temos os partidos todos a não quererem votar na Assembleia da República quanto às medidas completamente estapafúrdias que o Governo tem feito em relação à gestão da pandemia e porque querem ficar bem vistas. E nós vemos, e temos visto no passado muito recente, de pessoas a serem altamente enxovalhadas e descredibilizadas nos mídias, o Pedro Girão, a Raquel Varela, o Fernando Nobre, muitos outros, porque pura e simplesmente dizem o contrário daquilo que a comunicação social diz. Por isso nunca vamos estar à espera que um político vá fazer o contrário daquilo que tem feito, alinhar uma voz dissonante, porque senão coisas como a gente teve as eleições autárquicas agora em setembro seriam completamente furadas. Em resumo, a percepção que eu acho que é um tema muito interessante, a realidade com que as pessoas veem o que se passa, vem muito através da comunicação social. E o jornalismo, não sei se os jornalistas são as empresas de comunicação social, acho que isso é um tema muito interessante de explorar, tem uma culpa muito grande daquilo que nós estamos a viver neste momento. E pronto, já agora também gostaria, obviamente, em relação a esta reflexão que eu gosto de fazer, ouvir a opinião dos presentes. Obrigado. Não sei se querem pegar aqui no tema. Bem, em relação a esta questão, eu penso que há uma evolução muito grande, e não apenas em Portugal, de modo algum, em relação àquilo que os governos neste momento conseguem enfrentar no desagrado das opiniões publicadas. Até eu penso que muitas vezes eles têm também um erro de percepção. Nota-se que, claramente, os governos de diferentes cores têm hoje uma muito maior dificuldade em adotar medidas que não sejam transformáveis em boas notícias. A incapacidade dos governantes em dar más notícias traduz-se em coisas muito graves. Se nós quisermos, em Portugal, temos o nosso caso, digamos que é uma espécie de pandemia subjacente à nossa realidade, que é a questão da estabilidade, da sustentabilidade da segurança social. E, durante alguns anos, o primeiro estudo sobre a viabilidade da segurança social é encomendado já no primeiro governo Cavaco Silva, e o relatório foi encomendado a uma pessoa que já faleceu, e o relatório já dava ali sinais de tal instabilidade que se considerou durante algum tempo que aquilo era melhor ficar na gaveta. Depois, durante muito tempo, considerou-se que os portugueses não estavam preparados ou que ia perturbá-los muito de serem confrontados com a não sustentabilidade da segurança social, que muitos ali nos anos 70, até ao final dos anos 70, princípio dos anos 80, consideravam ainda que era aquelas pensões que tinham sido criadas pelo Marcelo Caetano, que era para dar às pessoas, era uma coisa que o Estado dava. Paulatinamente lá se conseguiu introduzir a ideia de que aquilo dependia não da bondade do governante ou da falta dessa bondade, mas sim de umas verbas que vinham de algum lado.
E o que nós temos, e nós falávamos disto antes de começar esta conversa, as pessoas têm uma percepção absolutamente enganadora sobre a segurança social. As pessoas acreditam, as pessoas dizem, os meus descontos estão lá. A conta imaginária de cada português na segurança social é um dos maiores erros de percepção que existe em Portugal. E nota-se a grande dificuldade, a primeira preocupação dos governos é dizer, não, a sustentabilidade da segurança social está assegurada para os próximos 30 anos. Depois os 30 anos passam a 20, passam a 10, e depois de repente saem aquelas notícias a dizer que está a sair ainda mais verba do Orçamento de Estado. Depois inventa-se um IVA para a segurança social, mais isto, mais um adicional para a segurança social. E, portanto, se quisermos, existe uma incapacidade, um temor, um viver aprisionado ao ecrã, e não só, por parte dos governantes, que os leva a adiar a solução de problemas, na minha opinião, isto é uma opinião meramente pessoal, muito mais graves que aquilo que vivemos com esta pandemia, e que pode ser uma pandemia de pobreza dentro de algumas décadas para as pessoas que vão ser as vítimas da alegada sustentabilidade da segurança social. Se isso passa ou não por as sociedades terem mais esta enorme presença das televisões e agora também das redes sociais, não sei. Penso que isso pode depois conduzir-nos a outro tipo de perguntas, e que é, será que as personalidades que poderão romper isto têm sempre ter um perfil muito excêntrico, ou isso pode ser feito com personagens e com personalidades que, de alguma forma, tragam um perfil de seriedade e de rigor de dentro do sistema. Ou seja, estamos condenados a personalidades com algum folclore, alguma exuberância, ou não? Podemos fazer isto de outro modo? Eu penso que essa é de facto uma questão, porque ou estamos condenados a personalidades que fazem um discurso anti-imprensa e que estão numa postura inevitavelmente do contra mim, contra todos e não sei o quê, ou então em que medida é que isso pode fazer através de um discurso político que venha de dentro do sistema. Objetivamente eu preferia a segunda e prefiro a segunda possibilidade, mas aguardo com alguma atenção porque surge esse tipo de personalidades. Podem falar, Ayuso em Madrid, há um sinal agora, independentemente de se concordar ou não com o senhor, mas o caso do Zemmour em França teve uma postura muito marcada durante esta pandemia, mas quer dizer, estamos a falar de alguém que vem de fora do sistema. O caso da Ayuso será relativamente diferente. Estamos a falar de nomes que nós sabemos aqui, 1, 2, 3, não é? Não muito mais. Portanto, eu penso que essa é mesmo uma questão para o futuro e que não se restringe de maneira nenhuma a esta pandemia. Eu tenho esta obsessão com a segurança social, todos os sítios onde vou, falo sempre e ficam, pronto, pois, porque na verdade nós também nunca acreditamos que vamos ser assim, também faz parte dessa nossa infantilidade. Nós só vamos ser velhos daqui por algum tempo, não é? Muito tempo, mesmo quando já se tem o cabelo todo branco, como é o meu caso. Posso só responder, espero não demorar. Eu, ao contrário dos jornalistas, não acho que os jornalistas tenham essa importância. E o jornalismo não tem essa importância. Não estou a dizer que o jornalismo não tem importância. Eu gostaria de ter um jornalismo em que todos os dias, qualquer sítio que fosse, quer o António Costa, quer o Eduardo Cabrita, lhe perguntassem a que velocidade ia ao carro quando bateu. Eu acho que isto é função do jornalismo e é uma função útil. Todos os dias devia haver um jornalista a perguntar a que velocidade ia ao carro quando bateu. Isso é útil. Agora, convenhamos que um país que elegeu Cavaco de Silva praticamente em 2 eleições, com mais de 50%, com a imprensa toda contra ele, é a demonstração de que a imprensa não tem a importância que acha que tem. E se há dúvidas houvesse, a Stay Away Covid é outra demonstração de que nem a aliança governo-imprensa tem a força que tem. Se as pessoas não acharam útil o Stay Away Covid, morreu. Mais perguntas? Olá, sou Pedro Girão, eu sou médico e eu queria chamar a atenção para 2 pontos para pôr à mesa para discussão. Um é a percepção da realidade está muito alterada realmente por causa de um fator fundamental. O Henrique falou muito bem do medo. Eu gostava de dizer outra palavra que é raramente dita, a morte. Porque a morte faz parte da vida, mas isso nunca é abordado, é um tema incómodo de que não se fala. E
perante uma população e perante todos nós em geral que não falamos disso, porque não lidamos com essa realidade, na verdade, neste último ano e meio, todos os dias, no prime time, de manhã e à noite, somos bombardeados com a morte. E, portanto, é algo para o qual não estamos preparados e eu acho que isso é a raiz do medo. Quem conhece a realidade da saúde e dos hospitais tem uma percepção dessa realidade muito diversa. E repare que, ainda agora, ano e meio depois, continua a ser muito difícil explicar às pessoas que morrem tranquilamente, fatalmente, por dia, 300 pessoas em Portugal, desde sempre, nas últimas dezenas de anos. Portanto, as pessoas não percebem a realidade, que é real, da morte, porque é-lhes alheia. É essa a raiz do medo, na minha opinião. E o segundo ponto que eu queria dizer é que a percepção de uma realidade não é igual à verbalização dessa realidade. Cada um de nós pode perceber uma realidade, mas nem sempre exprime uma opinião sobre ela sequer. Eu não queria dizer o termo maioria silenciosa, mas há muito pouca gente a exprimir, na verdade, uma opinião real e concreta sobre o tema, por medo, para não ir contra a maioria, o que seja. Mais longe ainda, há uma expressão da realidade que não está de acordo com a percepção. Eu tenho visto em muitas pessoas de responsabilidade, muitas autoridades, a exprimirem uma opinião em privado e outra absolutamente diversa em público. Ou seja, eles têm uma percepção da realidade, mas tentam influenciar o público com algo diferente. Eu já o escrevi uma vez num artigo. Marcelo já há muito tempo que manifesta a vontade de aceitar a inevitabilidade, como o Henrique disse, de uma pandemia. Isto nunca é expresso pelas autoridades. Portanto, há também aqui uma diferença entre a realidade percebida e a realidade expressa e que se tenta transmitir aos outros. Obrigada, Dr. Pedro Girão. Eu acho que um bom exemplo dessa última coisa que levantou, de facto é verdade, a diferença entre a percepção sentida e a verbalizada é o caso, é a conversa, não chega a ser discussão muitas vezes, mas a conversa sobre as máscaras com profissionais de saúde. A maior parte dos profissionais de saúde sabem que as máscaras são úteis em determinados contextos, usados de determinada maneira e num determinado ponto, não é? Existe sempre aquele argumento, se as máscaras não servissem nada, porque é que nas salas de operações se usam máscaras? Atenção, as salas de operações usam máscaras, mas usam-se uma série de outras medidas que essas sim são muito mais importantes, a esterilização, aquelas coisas todas. Também se usam máscaras e, portanto, o que a máscara acrescenta de diminuição de risco numa sala de operações, qualquer profissional de saúde sabe que é razoavelmente limitado. Mas quando se fala de facto assim, em termos mais gerais e públicos, o normal é as pessoas dizerem tudo o que for no sentido de melhorar a segurança é útil. E isso é muito evidente, de facto, a verbalização fica só pelo as máscaras são úteis e não as máscaras são úteis num papel relativamente marginal e feitas de determinada maneira e com determinado contexto. É muito raro ouvir, de facto, profissionais de saúde dizer isso, apesar de eles terem a perfeita consciência de que é assim. E isso é verdade. A questão da morte tem razão. O medo é, em grande parte, o medo da morte, não é? É disso que está em causa. Mas é curiosa a opção que é feita. Alguns apresentadores, quando falam nas mortes diárias, dizem sempre a idade das pessoas que morreram. O número de pessoas que morreram na cidade. Outros não. E esta opção não é inocente. Tenho a consciência clara de que alguns procuram ser mais objetivos do que outros. Mas quer uns, quer outros, e sobretudo as autoridades de saúde, não, nos seus relatórios, nunca têm feito a análise estatística e a transmissão dos dados que permitem essa análise estatística sobre destas pessoas que morrem todos os dias, 5, 10, 4, qual é a sua condição de saúde prévia. E isso tem a ver com essa ideia de que nós somos eternos. Quer dizer, se resolvermos isto, se nós vamos conseguir resolver, em vez de dizer, de facto, nós vamos morrer
E é normal que morramos. Quer dizer, eu que tenho mais de 60 anos, tenho uma probabilidade maior de morrer daqui a 10 minutos que os meus filhos que têm na casa dos 30 ou que os meus netos que têm na casa dos 5, não é? É da natureza das coisas, não vale apenas isso. E, na verdade, e por isso a questão da mortalidade excessiva é tão importante, é porque é um critério que na prática faz a súmula de tudo isso, mas é verdade que nós temos dificuldade em ter um discurso sobre a morte e em integrá-la praticamente o único grupo social que eu conheço que faz isso são os padres. Os padres, enfim, digamos, os religiosos de maneira geral. E isso muitas vezes é visto pela sociedade como uma cedência, como uma aceitação, como uma submissão e uma desistência aquele velho verso que o José Mário Branco introduziu no soneto do Camões, quando ele diz: se o mundo é uma criança, então troquemos-lhe as voltas, ao contrário, diz: troquemos as voltas se o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que o mundo é composto de criança, ainda é uma criança. A verdade é que nós temos limitações muito grandes nesta história de dar a volta ao mundo. Esta questão da morte, eu creio que se prende e revelou um outro aspecto dramático da nossa sociedade e do nosso tempo, e que é a situação dos velhos. Ou seja, nesse medo da morte, que já é antecedido por uma outra coisa, que é o medo de ver os outros no tempo pré-morte ou no tempo de doença. Talvez a primeira vez que me tenha confrontado com isto, não teve nada a ver com esta pandemia, teve a ver com um processo de doença de um familiar que acabou a morrer. Foi um processo relativamente longo e a dado momento havia algumas pessoas que tinham sido até muito próximas e que diziam: pois, mas eu acho que não o vou ver porque eu quero conservar dele uma boa imagem. A dada altura, infelizmente, que ainda há umas pessoas que não partilham desta fantástica ideia, senão morríamos todos abandonados, como já nem os cães morrem, porque eles morrem com companhia agora. Porque realmente, felizmente, ainda há quem trabalhe nos hospitais, quem vai ver as pessoas, não deve haver coisa mais dramática que uma pessoa estar numa situação que sabe que não vai ter um fim muito auspicioso e ainda para mais sozinho, não é? Porque os outros quiseram conservar dele aquela imagem maravilhosa de quando tinha 40 anos, íamos todos à praia, nos divertíamos todos imenso. Portanto, acho que há isto. E esta pandemia revelou aqui, o medo da morte é muito mais profundo que o medo de ver as pessoas numa cama, a morrer num hospital, ou a morte em casa. Acabou. Aqui temos a questão dos lares, que se tornaram em verdadeiras antecâmaras da morte. E já se tinham tornado antes, ou seja, porque há aqui quase que um momento em que as pessoas são afastadas da sociedade, ficam nos lares, e o que nós temos neste momento, e é enorme, eu acho que é talvez das coisas mais perturbantes de tudo isto, é que nós descobrimos, temos um grupo de pessoas que se mantêm na situação de presas, nem sequer têm habeas corpus, porque continua a haver um conjunto de lares por este país que não permitem visitas. Também, não sei se também há assim tantos familiares interessados em fazer essas visitas. Os espanhóis diziam isso, havia a certa altura uns lares, tendo em conta aquilo que aconteceu nos lares em Espanha, a situação, o apocalipse que por lá se gerou, aquela barbárie com pessoas mortas no chão, empregados, as pessoas e não sei o quê, e havia umas que diziam: mas nós ligámos aos familiares e disseram: venham buscá-los, e não tinha aparecido nenhum. E, portanto, não estou a dizer que isto seja o padrão, mas também acontece. E, portanto, aquilo que nós temos e a forma como nós estamos a reagir, nós preocupamos com os direitos dos periquitos, nós mobilizamos por causa de uma coisa que aconteceu, parece aquele texto do Essa, não é? Da Luizinha Carneiro que desmanchou um pé. Nós mobilizamos porque queremos salvar o planeta, porque queremos salvar um povo de uma tribo remota que está lá, não se sabe bem onde. Mas vivemos em perfeita esquizofrenia esta situação que temos ao nosso lado. Nós temos pessoas que morreram em circunstâncias que não se sabe quais são, temos pessoas que continuam sem visitas, tem Inglaterra pessoas que morreram porque não beberam água, porque, como é óbvio, as pessoas que estão em determinadas circunstâncias de vida, depois não bebem água, desidratam. Quer dizer, o que é isto? E o medo da morte eu acho que é mais do que o medo daquele momento físico, não é? Eu acho que é
um medo do fim, daquele momento em que nós somos uma sociedade em que quisemos e queremos acreditar que se nos sentirmos jovens, vamos ser sempre jovens. As pessoas, não, eu sinto-me jovem, ou os outros sentem-se também no ensino, não é? As crianças sentem que sabem matemática e, portanto, não é preciso avaliar, as pessoas sentem-se artistas e, portanto, são artistas, mas, apesar de tudo, parafraseando aqui há bocado, a realidade há um dia em que chega cá, não é? Eu posso me sentir jovem, mas há aquele célebre momento em que eu posso me sentir absolutamente jovem, mas tenho de confrontar que não o sou. E eu acho que o que aconteceu aqui, e está ainda a acontecer com os lares, e a desatenção dos partidos, das organizações, das ONGs, face àquilo, revela um medo terrível de uma sociedade que vive no culto de uma eterna juventude e que não consegue olhar para o momento em que já não o é. Eu acho que isso é uma das coisas mais perturbantes que aconteceu aqui e revela coisas muito mais profundas daquilo que somos e, sobretudo, daquilo que temos medo de vir a ser. E atenção que isso não foi uma questão portuguesa ou espanhola, não. É generalizada. Foi em todos os países, nos países mais desenvolvidos, de repente descobrimos que, de facto, tratamos mal as pessoas que perderam a autonomia, sim, mas que estão longe da morte, mais próximas ou mais longe, e de facto tratamos mal, pagamos pessimamente às pessoas que cuidam delas, damos má assistência e não estamos a falar só de um país relativamente pobre como Portugal, um país como a Suécia ou dos Estados Unidos ou na Inglaterra, na Alemanha aparentemente, mesmo assim na Alemanha a taxa de mortalidade foi sempre altíssima nos lares. Até aí sim. Na Bélgica. Foi um drama muito grande. De todo lado. Portanto, isso significa que, de facto, essa questão da morte é muito, muito relevante e que nós não sabemos lidar com isto. A minha avó teve 13 filhos. Como acontecia na época, muitos deles morreram ou imediatamente ou muito novos, etc. A minha avó chegou a fazer uma coisa que para mim me faz a maior das impressões e que calculo que mais ou menos para... Minha avó, quando morria no seguinte punha o mesmo nome. Sim. Esta relação com a morte é completamente diferente da minha. Mas de facto ela tinha 13 filhos, alguns morriam, alguns sobreviviam e portanto era assim, não é? As coisas são diferentes. E nós, em relação às pessoas que perdem a autonomia, portanto não são capazes de tratar de si próprias, não temos disponibilidade para tratar delas de facto. E não sabemos como é que devemos tratar delas e achamos que não temos dinheiro para lhes dar condições mais dignas. É de facto uma das coisas mais, assustadoras que esta epidemia revelou, não criou nada de novo, revelou de facto uma situação inacreditável nos lares, mas no mundo desenvolvido inteiro. Não sei como é que é em África ou na China, isso não sei. E antes de passarmos à próxima pergunta, e também só para dar aqui uma chega em relação a este tema, e em termos pessoais, houve algo que de facto me deixou bastante triste, que foi de ver muitas pessoas que também na sua dor, naturalmente, e que perderam familiares, infelizmente, para esta doença, para a Covid-19, a forma como depois, perante outras pessoas que perderam familiares, não de Covid-19, mas de outras doenças, é como se essas mortes não fossem válidas e não doessem tanto como uma morte por Covid-19. Isso chocou-me e eu entendo que essas pessoas estejam na dor e que de facto haja esta pressão dos mídias e todo este ruído em torno desta doença que infelizmente também levou muitas pessoas, mas muitas outras morreram de outras causas e não são mortes menos dolorosas para as suas famílias. E algumas delas ainda não temos nas estatísticas, porque algumas estatísticas, nomeadamente suicídios, não têm sido de forma transparente divulgadas neste último ano e meio, mais de ano e meio. E queria só deixar aqui esta nota relativamente ao tema da morte. Passamos então para uma última questão. Olá, boa noite, Pedro Almeida Vieira. Isto era mais um bocadinho uma reflexão, mas depois para que os que estão aí no palco possam também eventualmente comentar. Quer dizer, desde o Aristóteles, pelo menos já foi o primeiro que disse que a única verdade é a realidade, e depois temos disso um problema que é
A questão tem a ver com a forma como nós percepcionamos a realidade. E, portanto, se nós percepcionamos a realidade de uma forma errada, de facto, não deixa, a realidade parece aparentemente que não é a verdade. Mas a realidade existe sempre. A forma como nós a percepcionamos é que pode ser feita de uma forma ou racional ou emotiva, embora a questão da emotividade, da racionalidade, eu julgo que só uma pessoa racional é que pode ter emoções. E aquilo que aconteceu no caso da Covid, desta pandemia, acaba por ser não uma forma, digamos, de certa forma emotiva e às vezes infantiloide, com que as pessoas percepcionam a realidade, mas também de um problema que julgo que é o problema mais grave, que é nós temos uma sociedade, e aí inclui-se obviamente os jornalistas, que não incorporam conhecimento, não tomam posições não com base em conhecimento, em informação, em estatística, mas mais em emoção. E é muito curioso verificar que muitas das vezes isso acontece até nas pessoas que têm uma visão até crítica relativamente à questão da gestão, por exemplo, da pandemia. E, por exemplo, eu até já, dentro de uma das pessoas que está aí no palco, já fui, digamos, apelidado de martelador de números, e não foi nem a Helena Matos, nem, obviamente, a Elizabeth Tavares. E a questão dos números é, para mim, uma questão fulcral. E a forma como nós percepcionamos, e o próprio Pedro Girão falou muito bem, sobre a questão das mortes, do valor da morte, mas também do número de mortes, é disso exemplar. Por exemplo, eu tive, enquanto estava a ouvir, estava a verificar, a fazer uma comparação muito simples, que mostra como é que a percepção da pandemia se alterou entre o ano passado e este ano, e de uma forma artificial. Nós, neste momento, temos cerca de 29 mil casos ativos. No ano passado, no mesmo dia, tínhamos cerca de 27 mil. Nós hoje temos 6 mortos em média dos últimos 7 dias. No ano passado tínhamos 9, o que não é grande diferença. Mas, apesar de, aparentemente, os valores são mais ou menos idênticos, nós estamos a viver uma realidade completamente diferente, percepcionada pelo público, pela comunicação social, pelo sucesso do programa de vacinação, etc. E depois esquecemos, exatamente porque não temos essa informação, não temos essa cultura dos números, de verificar que, por exemplo, se nós olharmos não tanto para as gripes, que são monitorizadas pelo sistema de monitorização do SNS, mas se olharmos para as outras infecções respiratórias, vamos verificar que, por exemplo, temos estado a ter um crescimento. No início do mês andávamos para aí em cerca de 300, 400 casos detectados por dia de outras infecções respiratórias. Neste momento estamos com um pico de 800, que é um valor mais ou menos, digamos, entre aquilo que era normal antes da pandemia, nesta altura do ano. Mas 800 casos por dia de infecções respiratórias, tendo em conta a taxa de mortalidade que se pode associar depois para os casos de pneumonias, 800 casos dá, com uma taxa de letalidade de 1,5%, dá qualquer coisa como 12 casos, ou seja, as pessoas que hoje foram detectadas 800 casos de outras infecções respiratórias, grosso modo 12 onde morrerem pneumonias, broncopneumonias, etc. Mas as pessoas não percepcionam isso e, portanto, isso é apenas um exemplo da forma como nós estamos longe de conseguir que a realidade seja percepcionada, bem percepcionada, e ela seja, de facto, a verdade, digo, por causa da questão do conhecimento, da falta de iliteracia matemática que se verifica, e não se verifica apenas por parte do governo, muitas vezes esconde a informação, mas também muitas vezes das elites. Quando eu estou a falar das elites, estou a falar das pessoas ao nível dos jornais, ao nível dos opinion makers, que muitas vezes são muito atreitos a usar a matemática. E eu estou a fazer um bocadinho a apologia da matemática, mas nem sequer estou a falar de uma matemática, digamos, de muito complicado. Estou a falar de que quando nós usamos objetivamente a informação, devemos mostrar a realidade através de números, que nos ajuda efetivamente a fazer essa ligação entre a verdade e a realidade. Muito obrigado. Não sei se querem responder aqui. Bem, o Pedro, que eu conheço há largos anos, e cujos textos colocavam sempre vários problemas por causa dos quadros, exatamente dos algarismos e da quantificação. Mas a questão que ele coloca
é importante na medida em que isto não se coloca apenas em relação a esta pandemia. Quando pensamos, por exemplo, nos casos de corrupção, não é? Ou quando pensamos nos problemas das fraudes bancárias, nós temos de perceber que as pessoas fazem contas ali até ao milhão. A certa altura já não se sabe se são 18 milhões, se bilhões, se trilhões, quer dizer, não dá, não dá para acompanhar, não é? Portanto, a questão da quantificação em si mesma, ela é importante. Agora, ela tem de ser acompanhada de um discurso por palavras, e é aí que tem falhado. E essa questão, estamos a falar agora aqui estritamente do jornalismo, mas também da classe política, as pessoas refugiam-se em coisas, quer dizer, e dizem coisas e é praticamente impossível demovê-las a partir de determinado momento de um determinado assunto. Portanto, nós temos sempre um clássico que é: as mulheres só puderam começar a votar com a Constituição de 1965. Não é rigorosamente verdade. Aliás, até é uma questão interessante, porque é que as mulheres puderam votar nos anos 30, durante o Estado Novo. Estamos a falar de Portugal. Mas meteu-se-lhes isto na cabeça e não dá. Isto pode chegar a coisas anedóticas. Quer dizer, havia um dos filhos do Marcelo Caetano, que tentava explicar a uns jornalistas de uma prestigiada revista portuguesa que não fazia sentido algum o pai dele ter um quarto para dormir no hipódromo do Campo Grande. Em primeiro lugar, o pai dele não gostava de corridas de cavalos, assim. E depois, o pai dele vivia em Alvalade. E, portanto, o que é que teria levado a revista, que até está assediada em Lisboa, a achar que o Marcelo Caetano vivia em Alvalade, vinha dormir ao hipódromo do Campo Grande? Porquê? Para estar lá para as corridas quando elas começavam? Bem, Portugal, de qualquer forma, também é um país assim com tanta corrida de cavalos. Portanto, isto pode ter estes aspectos anedóticos, não é? Pode depois ser trágico. Nós vemos nos grandes momentos, por exemplo, é muito curioso, quando começam a chegar os retornados a Portugal, as pessoas associam isto ali a um determinado momento. Mas, como se tinha estabelecido que tudo aquilo ia ser uma coisa maravilhosa, os jornais, durante meio ano, praticamente não fazem notícias. E nós conseguimos perceber que as pessoas estão a chegar da África a Portugal como? Lendo as notícias, as pequenas notícias que dão conta de incidentes de carga no aeroporto de Lisboa, que está cheio, que houve um incidente, portanto, que houve ali um outro problema, por exemplo, com os macacos. De repente percebemos que há problemas em Lisboa com macacos. Pessoas que foram mordidas por macacos transmitem doenças, portanto, eram pessoas que estavam a chegar da África, até que depois, em 75, temos já a questão das fotografias e se percebe finalmente as pessoas ali sentadas no aeroporto da Portela, em Lisboa. Portanto, esta questão não é de agora. O que é espantoso é que nós fazemos sempre extraordinários raciocínios a posteriori. Como eu disse há bocado, as pessoas que foram, em parte, protagonistas deste erro, deste trompe-l'œil, se quisermos, são os primeiros a saírem incólumes desta questão. Geralmente não se produz raciocínio nem perguntas sobre a questão. Por outro lado, e o Pedro colocou aqui uma questão, que é: eu penso que nós tivemos sempre, e talvez, paradoxalmente, isto neste momento até possa ser mais expressivo ainda, um déficit de conhecimento científico nas redações. Ou seja, a parte da economia, por razões óbvias, há pessoas com formação nessa área, mas depois, em relação às outras coisas, às outras questões, o déficit é, de facto, muito grande e o discurso das palavras, sobretudo se elas forem prosélitas e manicaístas, é sem dúvida muito mais apelativo, como todos os demagogos sabem ao longo dos tempos. Bom, eu conheço o Pedro há, não sei, Pedro, 30 anos, mais, qualquer coisa desse género, mais. E já tivemos muitas discussões, nomeadamente sobre a questão dos números, nomeadamente a propósito dos incêndios e de outras coisas, e deve ter sido num desses contextos que eu disse que o Pedro martelava números, pronto, terá ficado ofendido. Mas eu acho que o Pedro tem razão, mas está a utilizar um conceito que não me parece que seja o mais útil. Não é um problema de números, é um problema de factos. Os números são uma das maneiras de nós percebermos os factos, mas em si são um pouco interessantes. A epidemia desse ponto de vista é muito interessante. Eu dizer que agora todos os dias que morrem 4 pessoas, ou 5 pessoas, ou 6 pessoas, sem dizer qual é o estado de saúde prévio, não me permite perceber se as pessoas estão a morrer por causa da doença ou se estão a morrer
também por causa da doença, ou se estão a morrer por outra razão qualquer, embora e também tenham a doença. É um exemplo típico de como os números podem mascarar uma realidade. Eu estou de acordo com o Pedro quando ele diz que há déficit de procurar factos verificáveis. Há um déficit enorme de procurar factos verificáveis, isso estamos de acordo. Não me parece que isso possa reduzir a números, e grande parte das discussões que eu tive com o Pedro sobre números tinham a ver exatamente com o facto de números que eu acho que ou são deficientes para explicar os factos, ou são ao lado daquilo. Na verdade, para cada um de nós, para cada um de nós, a realidade é o nosso ponto de vista sobre a realidade. É muito difícil nós sabermos o que é a realidade de facto, não é? Mas é sempre um ponto de vista. Aquilo que me faz confusão em muitos jornalistas é não terem uma percepção absolutamente clara, linear na cabeça deles, que aquilo que estão a escrever não é a descrição dos factos, é sempre um ponto de vista deles sobre a realidade. E por isso é que existe a meia dúzia de regras para limitar a distorção que todos nós fazemos na leitura da realidade. E isso acho que tens razão. É preciso trabalhar mais a questão dos factos e, dentro disso, obviamente, a questão da matemática e dos números, na medida em que traduzem factos. Na medida em que escondem factos, não fazem cá falta nenhuma. Eu acrescentaria só, já que estamos a falar de números que também têm sido divulgados e que referiste também recentemente e que também não estão a ser muito explicados, que têm a ver com o aumento da mortalidade nos mais jovens, nos meses de verão, nomeadamente em Portugal, mas noutros países também, e que era interessante analisar e perceber, de facto, o que é que está a acontecer. Mas os números, de facto, parecem interessar cada vez menos nesta realidade paralela em que estamos a viver, mas eu desafio aqui a Cidadania 21, os meus colegas que estiverem a ouvir, e o Henrique, e o Pedro, a Helena, a fazermos uma outra tertúlia, mas sobre números, e aí teremos de ficar umas 10 horas a discutir o tema. E trazemos também as alterações climáticas, tudo. Falamos aí de uma série de números e dos últimos 100 anos e vai ser muito bom, pelo menos para trazermos pomos alguns pontos nos is nesta realidade. Vou dar por terminada esta tertúlia, agradecer a Ana Matos e ao Henrique, muito obrigada pela vossa presença, o contributo valioso para repormos um bocadinho de realidade nesta noite. Muito obrigada a todos os presentes aqui fisicamente, a todos os que nos acompanharam pelas redes sociais e até à próxima tertúlia. Obrigada.